dia a todas as pessoas que estão aqui, membros do nosso comitê, convidados, colaboradores do comitê, membros da Agência Delegatária de Bacias, que faz a execução das ações do comitê, e as pessoas que por acaso estão aqui como observadores. Eu quero, em nome aqui dos representantes da Prefeitura e do município de Montes Claros, saudar todos os membros da mesa. Vocês perceberam que nós vamos ter uma pauta muito carregada. É a dinâmica das coisas, fim de ano é sempre assim, e algumas matérias, e algumas questões surgiram quase que em cima do fechamento da pauta. Nós tivemos que ampliá-la e conjugar os nossos assuntos internos, que são sempre, digamos assim, assuntos áridos, com a exposição de alguns convidados que vão nos trazer análise sobre questões atuais da gestão das águas na bacia e no Brasil, como experiências que são muito importantes, sejam conhecidas daquilo que se faz na bacia pela gestão dos recursos hídricos. Todos nós estamos cansados, nessa época da globalização das comunicações, há um bombardeio incessante de informações e, em geral, as informações negativas de desastres, de práticas criminosas ou de acidentes, etc., elas ganham mais destaque pelo fato de causar mais impacto e comoção, e de alguma forma aquilo que é do dia a dia, que é construtivo, que é positivo, fica de alguma maneira esquecido. Então, é importante que todas as pessoas se deem conta de que a vida sempre continue, muita coisa boa se faz, porque se ninguém fala das coisas boas, qual é o entusiasmo que você vai ter para dar continuidade ao que é da construção da civilização humana? Bom, eu quero dizer que, de forma sucinta, que chegamos à nossa 35ª reunião ordinária do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, comemorando mais alguns resultados de uma construção que não tem sido fácil, em busca do enfrentamento a um grande desafio, que é a construção de uma gestão sustentável para uma bacia desse porte, que representa 8% do território brasileiro. Em seu território estão territórios de 6 estados e um pedaço do Distrito Federal. É uma bacia hidrográfica que faz um recorte na nossa região semiárida. Portanto, são duas regiões que merecem um tratamento diferenciado por sua própria especificidade, o que aumenta ainda mais as responsabilidades do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, diferentemente de todos os grandes rios brasileiros, ele tem essa tarefa de atravessar a região semiárida. Em segundo lugar, ele é a única fonte de disponibilidade hídrica efetiva para toda a região Nordeste e ainda atende o norte de Minas Gerais. Ele representa 70%, por exemplo, da disponibilidade hídrica da região Nordeste. O Brasil é
digamos assim, muito privilegiada em termos de recursos hídricos, cerca de 12% das águas doces disponíveis no planeta, de 12 a 13, esse número varia, mas ela não está distribuída, claro, igualmente no nosso território. Você tem a região norte da Amazônia com 65%, tem a região sudeste, que é problemática, às vezes a gente imagina que não, mas porque é onde está a maior concentração populacional, né, e onde estão os principais equipamentos produtivos do país em termos de fábricas, de uso de recursos naturais e da água, e só dispõe de 6%. Então, se você junta o Sudeste com o Nordeste, você tem aí um grande desafio. Precisa ser vencido, mas que para ser vencido precisa ser compreendido. No caso da região Nordeste e do nosso semiárido, que engloba Minas e ainda uma parte do Espírito Santo, é preciso entender que não é uma área problema, como aparentemente se vende, né? Há toda uma percepção de que o semiárido é só mato seco e terra seca que não serve para nada. Nossas elites nunca entenderam o que é o semiárido, mas o semiárido é sim altamente viável, não só porque em termos de regiões semiáridas no mundo é onde você ainda tem chuva e uma boa quantidade de chuva, desde que seja devidamente aproveitada. Em segundo lugar, se tem um nível alto de escassez hídrica, por outro lado, esbanja em energia solar, por exemplo, recursos minerais, e tem ainda um bioma maravilhoso, que é o bioma da Caatinga, que está sendo impiedosamente devastado, mas que pode ter as respostas para o século do aquecimento global, visto que ali na Caatinga você tem vegetais que estão absolutamente, digamos assim, adaptados às situações atmosféricas mais adversas. E isso pode ser uma resposta não só para o Brasil, como para o resto da humanidade. E assim deve ser encarado. Então, nesse contexto, se você de fato trabalhar com a perspectiva de ter um projeto nacional para o semiárido, nós poderemos transformar toda essa realidade. Até porque, com a abundância de energia solar, não está distante um dia em que nós poderemos dessalinizar a água do oceano e enviar para o semiárido. Então, se você junta energia, recursos naturais, uma população de milhões de brasileiros que já está adaptada àquelas condições e uma série de outros fatores, você pode, de fato, modificar toda essa situação. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Uma boa notícia tivemos no ano passado, com a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba. O Avelar Damasceno, que é presidente do comitê, está aqui. Vamos assinar com ele um termo de cooperação. Então você terá o São Francisco e o Parnaíba, as duas grandes bacias do semiárido, né, trabalhando juntas para tornar realidade esse sonho de demonstrar que o semiárido brasileiro é sim viável e assim juntar o recorte da bacia do São Francisco com o recorte, né, do semiárido brasileiro. Aí você irá do Espírito Santo quase que às fronteiras do Maranhão, né, e das fronteiras do Ceará, agora com a transposição, ampliar a família do São Francisco aqui até o Alto São Francisco, em Minas Gerais, a nossa caixa d'água, como é carinhosamente chamada no Brasil inteiro, e que já nos causa preocupação, porque os reflexos da devastação do Cerrado estão se fazendo sentir de forma muito dura no Brasil Central. Quem mora em Brasília sabe como, de repente, a situação lá ficou tão precária que até o Lago Paranoá serviu de saída para a crise hídrica numa cidade tão importante que é a capital brasileira como Brasília.
Bom, do ponto de vista do nosso comitê, continuamos nossa construção. Esse foi um ano de muito trabalho. O nosso comitê, finalmente, depois de uma árdua batalha, conseguiu aprovar a atualização dos preços pelo uso da água bruta, né? E foi uma construção democrática. Durante meses foi discutida aqui dentro do comitê, foi conduzida de maneira competente por nossa Câmara Consultiva de Outorga e Cobrança, sob a coordenação do David, está aqui, que é o coordenador daquela Câmara. Houve um diálogo intenso entre todos os segmentos de usuários da água na bacia, fizemos audiências públicas, né, construímos um documento com a ajuda de especialistas, e depois este processo, depois de aprovado no comitê, seguiu para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 2 vezes estivemos lá na Câmara de Cobrança do Conselho Nacional discutindo as novas metodologias, depois na Câmara Técnica Institucional e Legal, e depois 2 vezes no Conselho Nacional, até que finalmente foi aprovada, consagrando uma coisa que nós consideramos necessária nesse momento, que é premiar os usuários da água, que já compreenderam da necessidade de fazer o uso racional de um recurso natural que nós pensávamos que era ilimitado e não é. E, portanto, é justo que você premie os usuários que se esforçam por incorporar tecnologia, que tratam a água, como a lei diz, como um elemento que tem valor econômico, que respeita a água e que sabe que na conjuntura atual de aumento explosivo da população, não é, de intensa utilização dos recursos naturais no planeta todo, e uma conjuntura, né, em que nós temos um modelo de consumo, né, que só reage lentamente a uma adaptação para um uso racional, já compreende que é importante para o próprio futuro da economia que nós possamos de fato fazer uma gestão compartilhada, participativa, democrática, né, no uso desses recursos naturais, porque a humanidade não resta outra alternativa senão fazer exatamente isso. A população do planeta está aumentando, temos mais de 7 bilhões de habitantes, talvez cheguemos rapidamente a uma população de 9 bilhões, né? E no limite se pensa até mais do que isso, e a capacidade de suporte do planeta para atender a essa população, chega um momento em que ela entra em conflito, não é, com o modo de vida que nós adotamos e que precisa de fato conciliar essas duas coisas. Então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui é dentro dessa perspectiva. O comitê tem cumprido o seu plano de aplicação plurianual através das suas câmaras consultivas regionais. Cada câmara tem o seu próprio processo dinâmico, né? Os nossos editais estão em encaminhamento. O comitê é hoje o maior investidor em planos municipais de saneamento básico. Às vezes as pessoas ficam questionando porque o comitê está proporcionando às prefeituras a cessão desses planos, e às vezes as pessoas reclamam que eles ficam numa gaveta, mas na realidade isso é parte do processo, né? Nós vamos tirá-los da gaveta, estamos contando com o apoio do Ministério Público dos Estados e com o Ministério Público Federal para chamar cada prefeito que recebeu o plano, no sentido de que eles cumpram com os compromissos assumidos com o comitê, ou seja, transformar o plano em lei municipal, e depois, junto com o comitê, trabalhar com as bancadas, do Senado e da Câmara, e com os governos estaduais, no sentido de transformar o plano no instrumento para chegar aos projetos e depois para chegar à execução, das obras de drenagem, das obras de abastecimento de água, das obras de tratamento dos resíduos sólidos e das obras, de tratamento dos esgotos, porque sem esse trabalho todo não chegaremos a lugar nenhum.
e eu acho que isso tem sido um sucesso, já começou, né? Eu acho que o Ministério Público em Alagoas, né, começou esse trabalho já, várias prefeituras concordaram, em Sergipe também há um esforço, algumas prefeituras já começaram a fazer isso, e aqui em Minas Gerais, né, a Bahia também, né, doutora Luciana está ali, ela não deixa a peteca cair, né, ela faz questão de ir a todos os municípios e essa é uma das frentes de trabalho. E aqui em Minas Gerais, a boa notícia é que muitas prefeituras, né, elas já se antecipam a isso, algumas delas conseguem avançar nesse processo, e aqui eu me lembro de Lagoa da Prata, do nosso Alessandro Gabriel, que agora é secretário de Meio Ambiente, e Lagoa da Prata é emblemática nacionalmente, exatamente no cumprimento, né, dessas novas regras de ter um município que de fato cuida da água, do espaço, do uso do solo, etc, etc. Mas não paramos por aí. O nosso comitê precisa acelerar a aplicação dos recursos da cobrança. Este ano estendemos a nossa cooperação com alguns organismos internacionais, né? Visitamos os órgãos das Nações Unidas, sobretudo a FAO, que trata de agricultura e alimentação, né? Com eles iniciamos um diálogo para ampliar a cooperação dentro da bacia com a cooperação internacional e, sobretudo, né, estamos em vias de realizar um projeto que nós estávamos, digamos assim, perseguindo há muito tempo, que é uma cooperação com o Instituto Interamericano para a Agricultura e Cooperação Internacional, o IICA, que é conhecido em toda a América Latina por sua expertise. Com eles vamos trabalhar em várias frentes, sobretudo no contexto da capacitação dos irrigantes, né, no sentido de que eles possam obter informações, possam obter elementos mais precisos para o uso racional da água, para o avanço da sua produtividade, tudo isso em harmonia com essa grande tarefa que é fazer gestão, segura do uso dos nossos recursos hídricos. Cito aqui, nesse contexto de seca prolongada que de 2013 vem nos abatendo, né? O caso, por exemplo, da bacia do Rio Paracatu, o maior afluente do Rio São Francisco, e agora em épocas de estiagem a gente tem às vezes cenários em que o Rio Paracatu em alguns trechos fica seco. Imagine, o maior afluente, o mais caudaloso, o mais emblemático, já tem problemas, e é claro que por essa razão nós firmamos um termo de cooperação com o Comitê do Rio Paracatu. Está aqui o Tonhão, que agora é o presidente, e o Adson, que é membro também do nosso comitê, tem uma posição de destaque no Comitê do Paracatu, e o termo de cooperação exatamente visa, estreitar as relações do Comitê do São Francisco com os comitês dos rios afluentes, para que nós possamos avançar com ações conjuntas. O Comitê do São Francisco também tem atuado, de maneira muito próxima agora do Conselho Gestor do Projeto da Transposição. O Rio São Francisco faz parte da bacia doadora. A família do Rio São Francisco aumentou, porque agora incorpora também a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. É uma situação muito, digamos assim, grave do ponto de vista de estresse hídrico, mas nós temos ido, dentro da concepção de que o nosso comitê foi um crítico muito agudo do projeto da transposição, da maneira como ele foi concebido, da precipitação, da grandiosidade excessiva da obra, que poderia ter sido bem mais, digamos assim, racional, mas agora já estão lá investidos mais de 10 bilhões de reais.
com os investimentos complementares, isso poderá chegar a 20 ou a 30 bilhões, e o comitê não olha pelo retrovisor. Claro que nossas críticas à condução do projeto, nosso comitê foi atropelado, porque na realidade foi o Conselho Nacional que retirou do âmbito do comitê e nacionalmente não só avançou com rapidez na outorga, aprovou o projeto e tal, mas não vamos ficar no passado. O que se trata agora é de fato salvar aqueles investimentos, de alguma maneira, né? É toda uma região que vai precisar das águas do São Francisco. Agora, né, nós vamos ter que enfrentar outros desafios. Por isso que o Comitê de São Francisco tem sido chamado. Há 2 semanas eu estive em Mossoró, né, a convite do Fórum Potiguar de Comitês, né, para falar sobre a realidade da bacia do São Francisco. Eles precisam saber que agora, fazendo parte da família são franciscana, estão fazendo para o ônus e para o bônus. E aí nós fizemos o chamamento de que agora esses estados também devem se associar ao Comitê de São Francisco na luta pelo programa da revitalização, que foi prometido que para cada centavo que fosse para a transposição, viria 1 centavo aqui para a revitalização. Não é? Eu não sei, não é, como isso se desdobrou. O fato é que o dinheiro da revitalização até agora não apareceu. Não é? Em alguma gaveta ele deve estar lá guardado. Né? Depois de muitos anos, houve uma notícia boa, que foi o decreto da conversão de multas, ou seja, as grandes empresas que têm multas bilionárias com o IBAMA, né, vão poder agora ter grandes abatimentos nessas multas, desde que depositem o dinheiro na Caixa Econômica. E via edital, o IBAMA, né, qualificou várias organizações, fundações, OCIPs, etc., para fazer um grande programa de recarga de aquíferos justamente no estado de Minas Gerais, em parte da Bahia, nas 9 subbacias que são fundamentais para produzir mais água. Isso rolou o ano todo, 2018, este ano, né, que nós estamos findando. O edital foi feito, as entidades foram qualificadas, mas há uma certa ameaça porque, né, em função da nova administração federal, já há quem diga que esse programa não é bom e tal. Será lamentável, porque se trabalhou um ano inteiro. Eu acho que o IBAMA trabalhou com rigor nessa questão, e é o único programa de revitalização que nós temos, porque se não tiver esse, vai substituir o quê? E a questão da crise hídrica é concreta. Ou você faz recarga de aquíferos, recomposição de mata ciliar, ou você trabalha em projetos contra os processos erosivos, ou você suspende o desmatamento do cerrado, da caatinga, ou você faz todos esses deveres, ou de fato a situação hídrica vai continuar se agravando. E nós estamos trabalhando isso, como também estamos de olho nas 2 fontes principais que alimentam toda a nossa vida, existência e capacidade produtiva aqui nessa bacia. Que, em primeiro lugar, aquilo que eu já falei, né, a vegetação do cerrado, a chuva aqui no Alto São Francisco, que é quem garante no período úmido as vazões do São Francisco, e no período seco, o aquífero Urucuia, sobretudo no oeste da Bahia. Né, o comitê criou finalmente a sua Câmara Técnica de Águas Subterrâneas. Vamos implantá-la no próximo ano. Alguns especialistas, foram chamados, indicados por membros do comitê. Queremos fazer uma Câmara Técnica forte. Estamos em uma colaboração estreita com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, sobretudo através da seccional de Minas Gerais de Águas Subterrâneas. Participamos recentemente do Simpósio Nacional de Águas Subterrâneas. O Comitê de São Francisco expôs a nossa situação e, sobretudo, avançamos na ideia de que é preciso, de fato, fazer a gestão das águas do aquífero Urucuia, que termina sendo terra de ninguém. Como o aquífero está submerso,
Ninguém sabe onde termina a fronteira das águas do Urucuia, que pertencem à Bahia, as que pertencem ao Tocantins, as que são de responsabilidade de Minas Gerais, ou do Maranhão, do Piauí, que também tem uma ponta no sul do Maranhão, do Piauí, nesse aquífero. Como também você não pode impor na fronteira em água, fica uma coisa, bom, não é minha responsabilidade, não é sua, não é dele. E como o governo federal só tem tutela sobre águas federais superficiais, de rios federais, então não se conversa entre o governo federal e os estados, porque não há uma lei, dizem, que os obriguem a fazer uma gestão conjunta. E eu sempre digo que não depende de lei, tem coisas que não dependem de lei, é só usar o bom senso. Quer dizer, esses estados que têm a tutela das águas do aquífero Urucu e o governo federal tem que aprender a trabalhar sem precisar de lei, fazer gestão conjunta de água superficial com água subterrânea. Bom, mas estamos avançando nisso, bem como estamos avançando no processo de entendimento com os governos dos estados para a construção do Pacto das Águas. Fizemos um protocolo de intenções, é um documento ainda muito frágil, mas é um primeiro passo, com o governo de Minas Gerais, e fizemos também com o governo da Bahia. Temos uma reunião agendada com o governo da Bahia para o próximo ano. Vamos trabalhar conjuntamente. O dinheirinho do comitê é muito pouco, mas de um limão a gente sempre faz uma limonada. E o comitê sugeriu também, por orientação dele, que nós achamos que é correto, trabalhar na bacia do Rio Correntes, porque na bacia do Rio Correntes nós tivemos o conflito mais grave pelo direito de uso da água no ano passado, né, opondo de um lado a população da cidade de Correntina e do outro lado uma multinacional agrícola, e a gente precisa compreender que aquele tipo de conflito que poderá se multiplicar é causado pela ausência de poder público. Como o poder público não faz sistema de outorga confiável, como o poder público não monitora e não fiscaliza, e como também não faz um processo de criação de consensos, fortalecimento de comitês, de conselhos estaduais de recursos hídricos, de plantação de cobrança, etc., então vira terra de ninguém, e em terra de ninguém manda quem tem mais poder de fogo, a gente já sabe disso. E nós não queremos criar uma sociedade de cowboys, porque isso ficou lá com o faroeste americano no século passado. E hoje deve estar restrito aos filmes de mau gosto que se passam por aí sobre o culto da violência. Nós não queremos isso, nós queremos construir uma sociedade moderna, avançada, antenada com um novo tipo de sociedade humana que está emergindo, não é, dessa intensa revolução tecnológica que muda todos os parâmetros de tempo, de espaço, de consumo, de comportamento e de tudo. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar a civilização e não os caminhos da barbárie. Portanto, são muitas as ações do comitê, eu elenquei apenas algumas delas, né? Nós estamos trabalhando, não é, a todo vapor, tanto assim que às vezes surgem crises entre, né, a capacidade que a nossa agência delegatária e o comitê tem de promover a execução das coisas, e de outro lado os recursos que estão aí, mas, né, vários desses processos são processos que vão se desdobrar no tempo. Temos muitas ações, nós vamos melhorar isso, vamos melhorar a capacidade de aplicar com mais rapidez os recursos que estão no plano de aplicação financeira. Fizemos uma nova família de projetos de recuperação hidroambientais. Foi um processo feito por cada uma das câmaras consultivas regionais, do alto, do médio, do submédio e do baixo. Os processos foram todos resolvidos de forma democrática, né? Vamos ter mais 26 projetos, né? Já estamos, de fato, acelerando a elaboração dos termos de referência para executar esses projetos. Vamos acelerar essa questão. Poderíamos até fazer mais do que isso, mas nossa capacidade de execução através da delegatária tem um limite, mas vamos abrir outros caminhos, né? A ideia de estreitar relações com o IICA, que é o Instituto Interamericano, é exatamente expandir nossa capacidade
de execução dos projetos e outras parcerias. Nós também vamos discutir, abrir a possibilidade, há muito desejada pelo comitê, de trabalhar com fundações. Atualmente estamos nos limitando a uma única alternativa, que são atos convocatórios para a contratação de empresas, mas queremos trabalhar com universidades, queremos trabalhar com fundações, enfim, outras formas para que, de fato, não só as parcerias possam aumentar o poder de fogo, digamos assim, dos nossos recursos, como também incorporar novos entes a esse grande projeto, que é o projeto de juntar todas as forças no caminho correto. Queremos, anunciar que no próximo ano pretendemos juntar todos os prefeitos, todas as prefeituras que estreitaram relações com o comitê, e vamos preparar no segundo semestre, quando este novo governo estiver implantado e a gente de fato souber para que caminho eles vão efetivamente propor à sociedade brasileira em termos de quem é que de fato vai cuidar dessa questão do programa da revitalização, do saneamento, da qualidade da água, para que no segundo semestre a gente possa mostrar o empenho que o comitê teve na feitura dos planos de saneamento e, a partir daí, buscar os recursos para que os próprios prefeitos possam se encontrar com as instituições, a FUNASA, agora não vai ser mais o Ministério da Cidade, que parece de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura, e o próprio Ministério do Meio Ambiente, para que os próprios prefeitos possam, então, avançar nesse sentido. E estamos avançando no nosso programa de sensibilização ambiental, estamos com o TDR aí pronto para ser discutido e aprovado para a DIREC e devolvido à agência Peixe-Vivo, no sentido de que esse plano também da sensibilização possa avançar. Marcel, há poucos dias esteve também lá na Paraíba, foi convidado pelo Fórum Paraibano de Comitês de Bacias também para falar sobre, me parece que foi uma mesa dedicada a agências delegatárias de bacia, ele foi lá contar a experiência do comitê nesse aspecto, e isso significa que o nosso comitê, de fato, hoje é uma referência, Trouxemos aqui o Arthur, que é do Instituto Observa, do comitê do Rio Tarumã Sul, um dos 2 comitês que existem na Amazônia, e é um comitê que está se reestruturando. É uma coisa incrível nesse país que metade do território não tem comitê de bacia, porque no Amazonas só tem 2 e o Pará não tem nenhum. E os 2 juntos são a metade do Brasil. E aí eu não entendo como é que se fala que o Brasil tem gestão de recursos hídricos, se na metade do Brasil nem sequer você tem comitê. Então vamos acabar com essa farsa, é o que eu digo, sem nenhum, digamos assim, constrangimento, que a gente não pode falar ainda que tem. Enquanto não chegar na região norte e na Amazônia, que é a nossa maior riqueza, não podemos, de fato, falar sobre isso. Mas é uma felicidade, e aí é que está o paradoxo. Como é que o pessoal da Amazônia quer aprender com nós aqui do semiárido, Eles têm lá um mundão de água e nós temos muito pouca. Mas não há diferença nenhuma. A gestão de recursos hídricos tanto vale para a região nossa, como vale para deles também, porque eles têm muita água, mas precisam estar de olho numa coisa que se chama qualidade da água. E eles sabem que é necessário falar sobre isso, porque quem não cuida das suas riquezas e não trata bem, é evidente que um dia vai chorar lágrimas de sangue. Mas eu já me estendi demais, eu quero agradecer a vinda de todos, Acho que o nosso comitê, como uma referência hoje, é fruto do trabalho de cada um. Vamos enfrentar um novo momento político-administrativo do país. Não está claro ainda como os ventos irão soprar, mas de qualquer maneira uma coisa é fundamental. O Brasil já faz muitos anos está construindo uma gestão ambiental, que é considerada, apesar de todas as nossas deficiências, como uma das melhores do mundo, em termos da sua concepção, dos seus avanços, porque a gente efetivamente tem muitas razões para criticar a nós mesmos. Entretanto, a gente precisa reconhecer
que, apesar de tudo, o Brasil tem avanços importantes. Essa construção passou de governo a governo, não é? Com avanços, com recursos, com vitórias, com derrotas, mas está aí um Sistema Nacional de Recursos Hídricos construído no sistema de meio ambiente. No caso do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, eu sempre digo a todos, é preciso manter esse sistema, porque fora desse sistema não tem alternativa, a não ser que você decrete que, né, vamos rasgar todas as leis que estão aí, a própria Constituição, e decretar que a partir de agora o salve-se quem puder, e ninguém quer isso, evidentemente. O caminho, independentemente da mudança de mando, da mudança de orientação política, né, de ideários, o que quer que seja, né, mas é um momento de preservar os avanços, e a partir daí, é claro, manter o diálogo e manter este que também eu acho que é o único caminho para uma sociedade complexa como a nossa, cheia de desafios, um país muito contraditório, é um país rico, mas ao mesmo tempo muito desigual, e é preciso haver o quê? O espírito da construção dos consensos, do diálogo, não é? De menos achismo e mais ciência. Precisamos de mais ciência, de mais tecnologia, e precisamos sobretudo disso. Não é fácil, todos que compõem aqui o comitê sabem como é difícil você conciliar interesses diferentes. O comitê é formado pelo poder público, municipal, federal, estadual, por todos os agentes da economia, da produção, agricultura, mineração, indústria, navegação, turismo, agricultura nos seus mais diversos segmentos, desde a agricultura familiar grande, a agricultura de escala para exportação, né? E aqui está representada também a sociedade civil, a universidade, os centros de pesquisa, sindicatos, organizações não governamentais, OCIPs, fundações. Quer dizer, o comitê é o próprio mosaico do Brasil. E é claro que cada um tem o seu interesse e defende, e é legítimo que defenda. Entretanto, quando os interesses diferentes se encontram para fazer a gestão de uma coisa comum, é preciso, de fato, ter paciência, ter diálogo, não é? Ter respeito. Claro que numa democracia você tem que ceder alguma coisa para que no conjunto todos ganhem, e é com esse espírito que o comitê existe, e é com ele que nós vamos avançar e superar todos os desafios. Portanto, muito obrigado a todos. Quero agradecer aos membros da mesa. Quisemos fazer essa mesa para simbolizar a diversidade com a qual nós trabalhamos, né? Outras pessoas estão aí no público representando outras instituições, e nós agradecemos também a presença deles, né? E assim eu dou por, digamos assim, concluída essa fala, que é uma fala de balanço do ano que nós estamos começando e do ano que nós vamos enfrentar. Muito obrigado a todos. E o Marcel sempre lembra que cabe a mim declarar aberta a 35ª plenária ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio de São Francisco. Obrigado.